do mesmo jeito. Pois bem, então vamos agora para o nosso terceiro bloco, conversar com o economista e sociólogo Marcelo Medeiros. Tudo bom, Marcelo? Como vai? Obrigado Tudo por nos bem, prazer, atender. né? Opa, prazer é nosso, recíproco. Olá, O Marcelo, boa Mar... noite aí para você. Obrigado aí Nós, por cara. participar. Vai lá, Zé, bola com Marcelo você. está professor na Universidade de Colômbia, em Nova York. Aliás, Universidade de Colômbia, em Nova York, não de Colômbia, como nós costumamos falar, não é isso, Marcelo? E é um grande especialista em desigualdade, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Inclusive, ele tem um livro para sair esse ano. Conta um pouquinho para a gente começar fazendo propaganda aqui, Marcelo. Qual que é o nome do livro? O nome do livro vai ser Os Ricos e os Pobres, e se tudo der certo, ele sai em novembro desse ano. Ele é lançado em novembro desse ano. Qual que é a história do livro? Você me deu uma O que eu faço nesse palhinha. livro é tentar resumir em coisas muito pequenas, em maneiras mais simples que eu fui capaz de fazer, a linguagem mais acessível possível, algumas coisas que são importantes na discussão sobre desigualdade no Brasil, para o desenho de políticas em geral, e que às vezes as pessoas não têm muita clareza, às vezes ficam um pouco confusas. Então tem alguns temas que são mais controversos, outros são menos controversos. É um livro mais é um livro mais fácil de ler, vamos dizer assim. Não é um livro acadêmico, não é nada disso, né? Ótimo, é desses que a gente gosta, né, Kendi? Os que dá para ler, né? Eu Que não também. são não são escritos em academiceis, né? Está melhorando muito, né? A produção literária de Sim, acadêmicos no Brasil melhorou muito nos últimos 10, 15 anos, talvez, no sentido não do conteúdo, mas da forma, né? De Sim, serem sim, com claro. escritos para um clareza, público né? mais amplo, mais didatismo, né? O cara não precisa fazer um curso na USP ou na Unicamp antes, ou na UNB, ou na PUC do Rio, seja antes de poder ler o livro, né? Mas, Marcelo, a gente queria conversar com você sobre a questão da desigualdade global e econômica, também um pouquinho sobre o Brasil, mas partindo da seguinte questão: dá para a gente continuar consumindo como se não houvesse amanhã? Essa é a pergunta-chave aqui para o nosso bloco, né? Essa é uma resposta difícil, né? Mas claro que é difícil dizer o que vai acontecer, mas no geral a resposta é não. Não dá para consumir, não. A gente está entrando numa crise de sustentabilidade de proporções gigantescas. E as consequências a gente vai ter alguma dificuldade de estimar o que vai acontecer, mas não é um cenário positivo, não. Não dá para fazer, não. A resposta é não. Quer Por dizer, quê, Marcelo? O que pode acontecer? Por que o cenário é tão grave? É muito difícil dizer o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é um cenário de incerteza radical. Incerteza radical é diferente de risco. Risco, a gente olha para trás e fala assim: olha, a história mostrou tal coisa, então a gente calcula mais ou menos o que vai acontecer hoje. Incerteza radical é um ambiente no qual a gente não tem parâmetro nenhum para saber o que vai acontecer. Então a gente está num mundo que é difícil dizer o que vai acontecer, porque a gente vai entrar num ambiente de incerteza radical. As coisas vão mudar demais para a gente usar o passado como forma de guiar o nosso futuro. você está se Dito referindo, isso, o que a gente tem obviamente, às certeza é mudanças que a incerteza climáticas, vai ser né? muito grande. Uhum. Digo, e essa incerteza advém de mudanças climáticas para que a gente nunca sofreu antes, no ritmo que vem acontecendo. A gente teve alguns exemplos recentes do que significa, De mas esgotamento também de recursos dá naturais como a alguns, dá alguns água? O parâmetros, que assim, o é? que a gente pode esperar? Olha só, É, é difícil, mais uma vez, tá? É bastante difícil traçar um cenário, mas um cenário otimista é que nós vamos ter uma crise muito grave. Um cenário pessimista é que nós vamos ter para extinção. Mais ou menos esses são os parâmetros, tá? Não uhum. existe um cenário otimista de que as coisas vão ser mais ou menos solucionadas, etc. O otimista é uma crise sem proporções, que a gente não conhece, e o pessimista é alguma coisa como extinção em massa, não necessariamente da nossa espécie, mas extinção em massa da vida no planeta. Isso aí é mais ou menos o extremo do outro lado, e já aconteceu. O mundo já passou por extinções, tá? Já passou por 6 grandes extinções, 5 grandes extinções. Enfim, algum outro tipo de vida talvez persista no planeta. Pode ser que não também, mas talvez algum outro tipo de vida persista no planeta. O que interessa para nós, assim, talvez mais mentalidade curto-prazista, é que o mundo como a gente conhece, ele vai deixar de existir. Ele não vai ser as Em coisas quanto que... tempo?
Dá para falar em quanto tempo? Não tem mais tempo. Já passou. A gente já passou do ponto no qual seria possível voltar a uma situação razoável de equilíbrio. A gente já passou desse ponto, já é tarde demais. O que a gente está fazendo agora é buscando mecanismos de mitigar, de diminuir a gravidade do que vai vir pela frente. E não estamos, a gente não está se movendo na velocidade necessária. A situação ideal, por exemplo, é que a gente controlasse as emissões no caso de clima, que a gente controlasse as emissões de carbono até 2025, que é daqui a 2 anos. O Não mundo vai está muito acontecer. longe de controlar, de parar de aumentar, né? E o ideal seria que ele reduzisse em 40%, talvez metade, em mais 10, 15 anos. O mundo está sequer conseguindo estabilizar e parar de emitir. Quanto mais dá sinal de que ele vai ter uma redução dramática. Então, a gente está em um problema de urgência sem precedentes. As pessoas subestimam o tamanho que o problema climático e o problema biodiversidade também é um problema para o Brasil, a gente pode conversar sobre isso, mas basicamente elas subestimam o tamanho do problema da sustentabilidade. É justamente isso, esse ponto que você começou, vamos seguir. Estamos subestimando o tamanho do problema, não dá para prever o que vai acontecer, sabemos que não será nada bom, pode ser desastroso, pode ser uma catástrofe, mas mesmo que não seja uma catástrofe, ainda assim vai ser muito ruim. Por exemplo, podem acontecer guerras, podem acontecer migrações em massa, que mais, além da extinção de espécies, que já é o máximo que pode acontecer, inclusive a nossa, que mais que pode vir antes disso? No meio do caminho para uma... A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, não vai acontecer uma crise súbita. Tá? Isso é mais... O problema de sustentabilidade é mais ou menos como fumar cigarro. Você vai fumando, parece que não tem nada acontecendo. Depois de 20 anos, já é irreversível. Não dá mais para voltar, já tem dano no pulmão que não volta mais. Ou então é como se estivesse entrando água na fundação da sua casa. No começo é só uma gotinha de água, qual o problema? Não tem nada demais. Quando o problema aparecer na fundação da sua casa, já é tarde demais, a fundação já está comprometida, não tem mais volta. Você já perdeu a casa. A gente está indo no caminho mais ou menos nessa coisa. A gente não vai ver crises dramáticas acontecendo, a gente está vendo sinais pequenos, que na verdade eram altamente previsíveis, as pequenas mudanças climáticas extremas, por exemplo, são um sinal disso, mas elas são só um sinal, a ponta do iceberg. As coisas mais profundas estão acontecendo, elas não são visíveis, e porque elas não são visíveis, é muito fácil ser negacionista, é muito fácil fingir que o problema não existe, é muito fácil dizer, agora a gente resolve primeiro a prioridade X, a gente resolve primeiro, sei lá, o crescimento do país agora, depois é que a gente pensa nisso mais na frente. É fácil dizer isso. As pessoas não estão tendo a dimensão clara do horizonte temporal que está envolvido nisso. Vamos então para o Brasil. Qual que é o papel que o Brasil pode e deve desempenhar nesse cenário de crise iminente? Olha, você pode dividir o problema de sustentabilidade em dois, para ficar fácil de pensar. O primeiro tem a ver com o clima, e o clima tem a ver basicamente com aquecimento global e emissões de carbono. Isso é um problema muito gerado pelos países desenvolvidos, porque eles geram a energia deles queimando carvão. O Brasil tem uma energia razoavelmente limpa, tem que resolver alguns problemas também, mas, no geral, não é a questão principal que o Brasil tem para contribuir. O que o Brasil tem para contribuir é que ele é um repositório gigantesco de biodiversidade. E biodiversidade é muito importante. A produção econômica como um todo, ela depende de biodiversidade. É fácil entender quando a gente pensa na agricultura. A agricultura não é só... Você não precisa só do solo, o mineral do solo. Você precisa das bactérias do solo, você precisa dos polinizadores, você precisa dos predadores de praga, você precisa dos fungos que ajudam a decompor a matéria orgânica e refertiliza o solo. Tem todo um planeta ali funcionando em pequena escala que precisa estar ali bem funcionando para as coisas não piorarem. E mais do que isso, os polinizadores daquela parte da agricultura, eles vão polinizar a floresta que está a 5 km, 2 km de distância. Então, tem todo um sistema que depende disso que a gente chama de capital natural, que é esse monte de coisas que são difíceis às vezes de especificar, mas que elas determinam a produção. Se o solo é ruim, por exemplo, ele não controla exatamente a água pode ser poluída, vem pesticida, vem uma série de problemas por trás, tá? Tem um monte de coisas por trás disso. Biodiversidade garante, por exemplo, se você tiver um controle razoável, etc., garante, por exemplo, que isso se mantém dentro de níveis sustentáveis. Você pode plantar, você pode fazer uma série de coisas, mas você repõe.
E eu quero voltar num ponto. As pessoas falam, mas não tem... Até as crises chegarem vai demorar. Não é tão simples assim, não. Tá? É mais delicado do que parece. Pensa, por exemplo, a plantação de soja brasileira. A soja brasileira, ela ocupa o mercado mundial porque ela é altamente produtiva. Se houver uma mudança climática razoável ou uma perda de biodiversidade importante que faça com que a soja brasileira perca 10% da sua produtividade, não é reduzida, não vai queimar, não vai ser pegar fogo, desertificar, vai ser só perder 10%. A gente não está falando de uma coisa impensável. Só perder 10% da sua produtividade, a soja brasileira vai deixar de ser competitiva, vai começar a valer a pena plantar soja em outro país. E o Brasil vai perder muito com isso, porque a soja, por exemplo, é uma coisa importante. Isso se estende a várias outras coisas, né? Não é ficar fazendo lista infinita aqui, mas isso se estende a várias outras coisas. Pequenas alterações podem gerar desequilíbrios, por exemplo, de preço nos mercados e fazer o setor inteiro da economia desaparecer. Interessante isso, né, Kennedy? Agora, então, o papel do Brasil não é apenas ter desmatamento zero na Amazônia, mas também é controlar a biodiversidade no Cerrado, que não recebe nem metade da atenção que os outros Muita biomas gente dá recebem, né? atenção para a Amazônia, o que não está errado. Tá? A Uhum. situação da Amazônia é periclitante, ela está perto também dos seus limites. A Amazônia controla o regime de clima do país inteiro. Então, se a Amazônia perder a capacidade de controlar clima, você vai ter perda de produção agrícola no Brasil inteiro, sem dúvida nenhuma. E aí você vai começar a ter instabilidade, vai ter enchente em São Paulo, ou vai ter seca em São Paulo. Coisas desse tipo vão começar a acontecer. Nossa capacidade de produzir e de controlar a água, ou seja, todos esses mecanismos de controle de temperatura, inclusive, são feitos pelas florestas gigantes. Mas a gente também tem que dar muita atenção para as coisas pequenas. Primeiro, para outros biomas que não são só a Amazônia, como o Cerrado, que foi muito ocupado, está muito devastado e perdeu muita coisa. E perdeu quanto? Perdeu muito. A gente não sabe quanto perdeu porque a gente sequer sabe contar quantas espécies existem num ambiente como esse. A gente conta mamíferos, coisas, né, fáceis de contar. E pela legislação atual, pode perder ainda muito mais, porque a reserva legal na Amazônia é de 80% pelo Código Florestal. No Cerrado é de 20%. O Cerrado está secando e, de acordo com o que está no Código Florestal, se a gente não mudar a lei, tem amparo legal para desmatar ainda mais. Então é Pois um é, baita de um tiro no pé. é um tiro Né? no pé. E não tem essa discussão no Congresso, por exemplo. É impossível você levar uma discussão para o Congresso para falar, vamos aumentar a reserva legal no Cerrado brasileiro. É impossível, mas tem que ser possível. Porque a alternativa ao impossível é a extinção no limite. Então tem que ser possível. É como se fosse uma guerra em grande escala. Ou você ganha ou você ganha. Tem a questão, Marcelo, que fala do dilema ético, né? O Lula, antes de viajar para o exterior, na última conversa dele lá com o presidente, ele falou: na Amazônia moram 50 milhões de pessoas. Falando da Amazônia, que engloba os outros países. No Brasil são mais ou menos 26, 28 milhões de pessoas. É preciso dar a esse pessoal um padrão de vida, porque senão eles vão derrubar a floresta. Grosso modo, foi o que ele disse. Tem um argumento que é o seguinte: olha, o padrão de consumo americano é inviável, né? Se você tira alguém da pobreza no Brasil e quer dar uma expectativa de um padrão de consumo, não tem planeta para dar conta daquilo. Ao mesmo tempo, é importante tirar as pessoas da pobreza. Como lidar com esse dilema ético que você tem? Olha, eu tenho que resgatar aquela pessoa que tem um padrão de consumo baixo, alimentar, educacional, de saúde, mas no momento em que eu trago, a pressão sobre o planeta também aumenta. Como é que a gente tem que lidar com isso? Olha só. Hoje em dia, para manter o consumo atual, a estimativa é que você precisa de 1,6 planetas Terras. Tá? Precisa de um planeta Terra e meio. Ele A não gente tem só planeta tem Terra um. e meio. A outra metade não apareceu ainda. Infelizmente. E aí, a questão não é que isso não é só dá para ter o padrão de consumo americano, não dá para ter o padrão de consumo das elites brasileiras. Tá? O país é um país com um nível relativamente grande de consumo. É aí que entra a desigualdade. Desigualdade é muito importante, é um tema muito importante por causa disso. No mundo, mais ou menos metade da população responde por menos de 10% de todo o dano ambiental. É muito pouca coisa. O problema não está nessa metade, né? O problema não está nessa metade. O problema não está na metade mais pobre. O problema está na metade mais rica. E aí, como é que você resolve esse problema de garantir consumo para a população mais baixa sem aumentar o consumo da população mais pobre? Você vai ter que ter algum mecanismo de redistribuição em grande escala. Tá?
Não só a redistribuição propriamente dita do consumo, etc., mas também redistribuição da como a produção é feita e como é que esses danos são gerados. Isso não é trivial. Tá longe de ser fácil resolver um problema dessa magnitude. Nós estamos discutindo uma coisa politicamente muito complicada. Para não mencionar outras coisas que são muito delicadas nesse debate ambiental também. Por exemplo. Mencione. Por exemplo, o seguinte, um dos problemas que a gente tem nas questões ambientais é que quando você produz, na forma de produção atual, você considera que você tem um vendedor que vende as coisas que produz, tem um comprador e ninguém mais é afetado por esse processo. Ou seja, você não tem o que os economistas chamam de externalidade. Isso está errado. Toda produção, na verdade, externalidade na economia geralmente é considerada uma exceção. Isso está errado, né? Foi considerado, agora não é mais. Na verdade, externalidade é a característica de tudo que você faz. Ou seja, toda vez que você produz alguma coisa, você está afetando terceiros que não tem nada a ver com você. Quando você pesca um peixe no território brasileiro, você está afetando os pescadores da África. Está afetando a população da África, para não mencionar problemas que podem ter porque você pescou muito peixe, tem mais alga aumenta a toxicidade da água, então pode afetar o mundo inteiro. Tá? Bom, como é que você resolve? Por que isso acontece? Isso acontece porque tem uns direitos de propriedades que não estão definidos. Quem que é o proprietário do ar? Quem que é o proprietário da biodiversidade? Quem que é o proprietário dos polinizadores? Quando você passa veneno na sua plantação, você está matando todos os polinizadores ao mesmo tempo, matando a praga, matando todos os outros insetos ao mesmo tempo. Quem que é o proprietário disso? O que acontece é que, para resolver o problema ambiental, a gente vai ter que redefinir relações de propriedade, a gente vai redefinir propriedade em grande escala. Em coisas que talvez a gente nunca tenha feito na escala tão grande nos últimos 50, talvez 100 anos. Então, literalmente, redefinir o que vai acontecer. E isso implica mudar a propriedade de muita gente. Né? Entender que parte daquela coisa está sendo usada como privada, de fato, é coletiva. Então, esse, por exemplo, é um tema incrivelmente polêmico, vai mudar coisas importantes. As outras coisas importantes é que, para fazer as coisas funcionarem, você vai ter que, por exemplo, retirar subsídios a todos os consumos de combustíveis fósseis. Hoje o mundo gasta mais ou menos 7% do PIB mundial, que é mais do que o mundo gasta com educação, ele gasta com subsídio a combustíveis fósseis. Isso vai ter que mudar. Quando isso mudar, o preço da energia vai se tornar mais caro. Se a energia se torna mais cara, você vai ter inflação. Então, vai ter coisas ruins vindo pela frente. Não só as coisas ruins, se nós não controlarmos, como também para controlar, vai ter coisas ruins vindo pela frente. Então, a gente tem que começar a se preparar para lidar com isso. Marcelo, acho que aos poucos vai caindo uma ficha, né, Kennedy, que é o seguinte: não dá para crescer mais o bolo antes de dividi-lo, para usar a famosa frase atribuída ao Delfim Neto. Você tem que diminuir o bolo e tem que redistribuir o pouco que sobrou. É isso que eu estou entendendo, né? E daí quem consome demais tem que consumir menos. Qual que é a estatística? 25% do consumo está concentrado em 1% da população, é isso? No Brasil, um país como o Brasil, 1% da população controla 25% da renda, detém 25% da renda. Então, você pode estimar aí, arredondando um pouco, que 1% de todo o problema ambiental brasileiro, 1% da população causa 1/4 de todo o problema ambiental relacionado ao consumo no Brasil, assumindo aí que esse 1% da renda vira consumo. Não é bem assim, mas a gente arredonda, tá? Sim. Uhum. E não é só isso, não. Tem coisas mais complicadas em coisas mais simples, cotidianas, que a gente fica discutindo. Uma das medidas importantes, por exemplo, para a biodiversidade, é controlar os principais fatores que causam dano à biodiversidade. Esses principais fatores são basicamente, o mais importante de todos eles é a produção de alimentos. E dentre a produção de alimentos, o mais importante é a produção de proteína animal. Se toda a terra do mundo fosse cabeça num palmo, 4 dedos dessa terra agriculturável são usados para produzir proteína animal. 4 dedos são usados para produzir carne de frango, de boi e de porco. Tá? Ou para produzir o animal, ou para produzir a comida para o animal. Se você botasse numa balança todos os animais selvagens do mundo de um lado, e só os alimentos para humanos, os animais alimentos para humanos do outro, a balança ia cair imediatamente na ordem de centenas de vezes mais pesada, dezenas de vezes mais pesada, para o lado de comida. Tem mais comida no mundo do que qualquer outra forma de vida terrestre, de animal terrestre, né? Não considerando os fungos e bactérias. Tem mais comida no mundo
Mais animais para comida do que qualquer outra forma de animal no planeta Terra. Inclusive, tem mais comida no mundo do que gente, em peso, né, em massa. Então, é óbvio que a gente vai ter que enfrentar esse problema. É óbvio que as pessoas vão entender o seguinte: qual é a solução para isso? A gente vai precisar fazer uma transição alimentar gigantesca para dietas baseadas em plantas, né? Significa que a gente vai ter que comer muitíssimo menos carne do que nós comemos hoje. Então, tem que resolver problemas de valores relacionados a isso, valores culturais, inclusive, relacionados ao consumo de carne. As pessoas vão ter que entender que elas não vão poder. Você vai ter que tributar, talvez, bloquear quantidades, fazer uma série de mudanças, porque é insustentável manter isso como está. É literalmente insustentável. Quer E dizer, pensa o comigo, problema não é o carro popular, é a picanha. para a biodiversidade para a biodiversidade sim, né? Para as questões ambientais e espaciais, é o carro popular porque o certo é ter transporte coletivo, do ponto de vista da sustentabilidade. Mas que é imediato, as pessoas sempre perguntam, o que eu posso fazer individualmente? Porque ninguém vai poder impor um tributo sobre carbono, ninguém vai poder mudar o sistema de transporte coletivo como um todo, individualmente, é muito difícil fazer isso. Mas individualmente tem uma coisa que as pessoas conseguem fazer, é começar a transição para uma dieta baseada em plantas. Não significa que as pessoas têm que ser absolutamente veganas, mas precisa ter a base da dieta integral, praticamente, uma grande maioria, para as pessoas que podem, algumas pessoas não vão poder, mas para quem pode, a base da dieta tem que ser vegetais. Porque aí, uma vaca, por exemplo, é um animal incrivelmente ineficiente do ponto de vista do consumo de energia e água para produzir 1 quilo de carne. E as pessoas tomam Marcelo, susto quando elas ouvem isso. Elas não gostam de ouvir isso. As pessoas gostam de comer churrasco, né? Mas o fato é que Sim. não dá. Pensa que o mundo tem bilhões de pessoas e logo, logo, 1 bilhão de pessoas vai subir degrau no mercado de consumo. Se 1 bilhão de pessoas tiver o consumo, não dos países ricos, simplesmente o consumo de um país médio, tá? Com médio alto, como é o Brasil, isso já é suficiente para o planeta colapsar. isso não vai ser resolvido por um país, né? Tem que ser uma concertação internacional. É, a gente vê esse debate sendo feito na academia. Onde mais é feito? Na ONU, na União Europeia? Onde que no mundo se está se pensando e se levando a sério esse tema, você acha? Aqui no Brasil está sendo levado a sério? Existe um esforço, eu não sei dizer para você assim, a análise mais política do caso a caso, mas existe um esforço para que as pessoas entendam que você tem um problema de natureza global e, portanto, a lógica de independência do Estado-nação, ela não serve para resolver um problema global. É como se o Brasil tivesse um problema nacional e cada estado pudesse tomar uma decisão, cada município tomasse sua própria decisão sobre o que fazer, por exemplo, de entrar ou não entrar numa guerra. Cada município A, eu decidi que eu não vou entrar não, o município B entrou. Não pode. Tá? A gente tem um problema, obviamente, contexto completamente diferente, talvez a metáfora bélica não seja boa, mas o fato é que é desse tipo de problema que a gente está lidando, um problema que exige concertação. Se não tiver concertação, não vai funcionar. E a gente se acostumou, fomos criados e diria até treinados para pensar que o crescimento econômico é extremamente desejável, necessário e eterno. Dá para continuar crescendo no ritmo chinês? Eu acho que nós somos treinados para entender desenvolvimento como crescimento. E o erro está aí. Na verdade, você pode ter outras formas de desenvolvimento, a gente vai ter que começar a repensar o que é desenvolvimento e entender que não é uma questão de escolha, entender que é uma restrição que é inevitável, né? Eu acho que as pessoas têm que entender, por exemplo, que os recursos no mundo são escassos. O mundo não é infinito. E, portanto, como você tem recursos escassos, em algum momento você vai ter que fazer redistribuição e alocação. Não dá para construir. As estimativas que existem em relação à temperatura, não em relação à biodiversidade, mas as estimativas que existem em relação à temperatura são de que não dá para o mundo crescer a 2% ao ano. Tá? Se ele crescer a 2% ao ano com o nosso. A gente não tem tecnologia hoje existente, não tem nenhum sinal de que a gente terá uma tecnologia razoável na próxima década. Nós estamos falando de período de tempo muito curto, tá? Que a gente tem que resolver esse problema. Né? O problema já está estabelecido e já estamos no meio do caminho. Não tem nenhum sinal que com a tecnologia existente a gente seja capaz de frear esse problema e, portanto, a gente tem que frear a velocidade de crescimento do global para abaixo de 2%. Para manter num nível bastante razoável e seguro, a gente teria que reduzir o crescimento global a 1%. Isso não é trivial, tá? Porque quem tem que reduzir o crescimento são os principais países, né, países mais ricos. O Brasil está incluído, inclusive, né? Mas
Mas os É países... isso que eu ia perguntar, quer dizer, para você ter uma queda da desigualdade global, hoje, basicamente, o que está faltando mais é crescer a África, né? Que está no Isso, patamar isso. O né, crescimento da mais África não vai baixo. ser um problema. O problema é o crescimento dos Estados Unidos e Europa, Brasil, Então, China mas para e um Índia. poder crescer, o outro vai ter que parar de crescer, né? Isso, A é gente isso estava aí. conversando essa semana sobre esse artigo aí que o Branko Milanovic publicou na Foreign Affairs, mostrando que nunca caiu tanto a desigualdade global quanto nesse século, caiu 10 pontos, e, no entanto, cresceu muito a desigualdade interna dos países, inclusive na Isso. China, que foi Na o China motor da disparou. queda, né? Isso aí, é isso mesmo. E Não, a não vai dar para China? fazer isso, e não dá para fazer isso em termos do pensamento da lógica nacionalista, né, entre desigualdade entre países, como também não dá para fazer isso dentro da lógica igualitarista dentro dos países. Tá? Não dá para achar que os pobres vão chegar no nível abre aspas, da classe média. Vai ter que baixar, na verdade, o topo. É um problema de desigualdade importante. A desigualdade vai ser um tema fundamental para enfrentar a sustentabilidade no futuro. E eu acho, é difícil, né, muito prever isso, certamente qualquer tentativa de previsão é fadada ao fracasso nesse campo, dado que o ambiente é de certeza radical, não é de risco. Mas certamente vai chegar um momento onde política vai ser determinada integralmente pelas demandas de sustentabilidade, a própria economia vai ser determinada por isso, a geopolítica global vai ser determinada por isso, e talvez a gente tenha guerras, tenha alguma coisa desse tipo pela frente, que vai causar bastante problema para as elites internas dos países e também para a reorganização global. E isso é um cenário que não é para as futuras gerações, é para essas gerações. Não, olha só, do dia que você nasceu, no dia que, na verdade, que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, a pessoa que está ouvindo a gente vai assim, no dia que eu nasci, né? No dia que você nasceu para hoje, houve mais perda de biodiversidade do que nos 1000 anos anteriores. Então, não é o mundo não aguenta mais uma geração como a sua. Essa que é a ideia. Houve mais Tá perda. vendo, Kennedy? A culpa é sua. A culpa é de todos O nós. desafio é grande, a É de culpa é todos nossa, nós. né? Mas é uma questão complexa demais, porque você dizer para as pessoas, olha, a tua aspiração aí de alcançar um patamar de consumo maior, ela tem que ser controlada e você rico vai ter que pegar É. e baixar o teu padrão de vida. A gente sabe como é que essas coisas... Que cabo de guerra que é isso? Isso leva a conflito, isso aí é complicado mesmo. A O gente, pessoal está a gente falando só tem aqui. mais 3 minutos, Kennedy, e tem um monte de gente se manifestando Comentando, aqui, né, comentando, mas a eu Isaura queria que você Maria abordasse Carelli, ó, um. muito obrigada por essa entrevista tão esclarecedora sobre o nosso papel e responsabilidade para com o nosso planeta, né? Bruno, porque não tem planeta para todos. Enfim, Exatamente. mas vai Então, lá, Marcelo, Zé. a minha pergunta final, no final tem que responder aquela lá sem amanhã, né? Mas a penúltima pergunta é: não precisaríamos parar de estimular os ricos a consumirem do jeito que eles consomem, servirem de exemplo e criar, porque eles acabam criando os parâmetros de consumo. Se 1% determina o consumo de 25% dos recursos, quer dizer, o parâmetro é o que esse cara consome, ele que dita a moda, ele que diz, ó, você tem que viver assim. Isso, a gente determinou uma Não cultura do faria lógica consumo. começar por aí? Uma cultura do consumo, uma cultura da produção, uma cultura dos direitos de propriedades que estimula o crescimento contínuo, né? Isso tudo vai ter que ser mudado. Isso não é sustentável, isso não é viável no longo prazo. Em algum momento vai ter que ser freado. Então, vamos logo começar a frear isso logo, porque quanto mais tempo passa, pior fica, né? O custo para repor, se é que é possível repor, né? Não tem nenhum sinal, a tecnologia existente não permite repor o dano causado, mas se é que é possível repor, é gigantesco, é catastrófico, é suficiente. Por exemplo, pensa na represa de Brumadinho. Você consertar aquilo, você quebra empresas. Você quebra o setor minerador brasileiro inteiro se você fizer aquilo, se for para realmente repor o dano que foi causado. Né? Então, é de grande escala a coisa. É muito urgente e de escala gigantesca. É isso. Antes Temos da que ir gente para a chegar na síntese, nossa Zé. síntese, vamos ler aqui algumas das manifestações do nosso público. Sérgio de Souza, Aparecida, São Paulo, crise hídrica e energética pela desigualdade social e consumismo crescentes. Fabiana Carvalho, catastrófico, vixe, ponto de exclamação. Marcelo Zorzi, qual o peso das guerras nas emissões de carbono no mundo? Essa aí vai ser na próxima entrevista, tá, Marcelo? Já põe a nota, que essa daí não vai caber agora. Pedro Augusto, papo bad vibes. Põe bad vibes nisso.
Admilson Oliveira, El Ninho vai afetar a economia mundial. Ainda nem falamos do El Ninho, né, Marcelo? Que vai dar mais algum impactozinho aí para gente nesse meio do caminho, né? Não tem planeta para todos. Zero esperança, diz a Renata Alcântara, e por aí vai. A nossa pergunta original para este bloco é se dá para a gente continuar consumindo como se não houvesse amanhã. Eu acho que a resposta é não dá, porque senão não haverá amanhã, é isso, né? Não tem a menor possibilidade de continuar consumindo e produzindo, consequentemente, na forma e no nível como a gente vem fazendo. A gente tem que, se for para mudar o consumo, tem que ser consumo de serviços, né? Serviços de cuidado, etc. Que aí tem pouco impacto ambiental. Não tem a menor possibilidade do mundo se sustentar mais uma geração fazendo isso. Inclusive dos alimentos. Não tem a menor possibilidade de continuar consumindo carne como a gente consome hoje em dia. Nenhuma possibilidade disso acontecer. Bom, essa entrevista vai fazer um grande sucesso no AgriShow, lá em Ribeirão Preto. Marcelo, muito obrigado pela conversa. Não é o que a maioria das pessoas gostaria de ouvir, mas elas precisam ouvir e nós precisamos nos convencer disso. Porque a gente ouve, né, Kennedy? Fala, bom, não, tá certo, é isso mesmo, mas, pô, será? Né? Será que não pode ser daqui o ano que vem, a próxima geração? Não, não pode, né? Não dá mais tempo. Alerta importantíssimo aí. Obrigado, Marcelo. Cara, foi um prazer. A gente tem que se mobilizar, né, em relação a isso. Exatamente. Tem que se mexer. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço. Valeu, boa noite. Bom, Kennedy, pelo menos você ganhou a enquete, tá? 68% disseram que a sua resposta foi a melhor, contra 31% do público, 1% ficou aí nos arredondamentos. Então ficou assim o primeiro.